Olá, aluno do oitavo ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia. Então, na aula de hoje a gente vai continuar falando um pouco desse teatro, né? Aula passada nós vimos uma peça, né? Fizemos aí um exercício referente à peça. É, se der, né, a gente faz a correção na live. Senão, eu vou deixar um gabarito para vocês num arquivo em PDF, tá certo? Relacionado à correção do trabalhinho que eu passei. E assim, eu pedi que vocês fizessem, né, que todos fizessem um personagem, a criação de um personagem. E esse personagem ele teria que ter características, defeitos, qualidades, um objetivo, né? E por que isso? Porque, na verdade, hoje, na aula de hoje, vocês vão criar uma peça para ele, uma história para ele, né? E aí, como é que vocês vão criar uma história, né? Como é que vocês vão fazer isso? Então vamos lá, eu escrevi algumas coisas aqui para a gente poder materializar a ideia desse personagem que vocês criaram, tá? E colocando assim a história dele em si, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Criando uma história para o meu personagem, tá? Eu acho que tá muito ruim, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, eu acho que agora dá para ver melhor, né? Então vamos criar uma história. Então, para criar a história, primeiro a gente tem que imaginar a história toda, né? Imagine a história toda na sua cabeça. Por quê? Porque você tem que organizar as ideias, tá certo? Então vocês vão organizar as ideias. Não é tão difícil assim, né? Eu acho que o mais difícil primeiro é a questão do personagem, como é que a gente vai começar ali em relação à nossa imaginação. Então vocês já têm já o personagem e mais ou menos qual seria esse objetivo, né? Então vocês vão imaginar primeiro a ideia toda na cabecinha de vocês, tá? Então vai imaginar a ideia, vai organizar as ideias, vai imaginar a história, desculpa, né? E aí vai criar o roteiro, tá? O roteiro é o quê? O que é esse roteiro? O roteiro, ele é onde tem as falas dos personagens, tá? Se quiser inserir, eu acho super válido inserir outros personagens aí, tá certo? Vocês podem contar a história do outro personagem, do qual vocês criaram dentro desse roteiro. Se quiserem fazer ele, né? Teve alunos que me entregou mais de um personagem. Eu achei super interessante, super bacana, né? Colocar ele dentro do contexto da história, tá? E ali relacionar o que? As falas, tá? Vocês vão falar das falas, vai fazer as indicações cênicas, né? Então, assim, geralmente a gente fala como é que vai demonstrar, né? E aí coloca as situações. Ah, ele está num determinado, ele está num jardim, ele está numa padaria, no supermercado, né? Então aí a gente vai, quando a gente faz essa questão do roteiro, né? A gente coloca, né, aonde esse personagem ali tá passando, o que ele tá fazendo, como é que mesmo? Maria Teresa está num jardim e ela na mão ela tem um buquê de flores do qual ela colheu e é super cheiroso, entendeu? Então assim, ali tá dizendo o que aquele personagem ali tá trazendo, né? Então esse roteiro, né, ele vai trazer as falas, né, dos personagens ou de um personagem, de repente vocês querem fazer um monólogo, né, com relação a esse teatro, também pode, fica à vontade, né? E as indicações cênicas, tá? Então vocês vão criar o roteiro, isso tá dentro disso, tá? Imaginar a história, né, a questão das ideias, né? E o enredo, né, que são as situações que são, né, que eles estão envolvidos, né? A transformação, tá? E o desfecho, que é o final da história, né? Geralmente toda história tem uma lição, a gente já viu isso que nós fizemos com relação às nossas historinhas ano passado, né? Então, assim, desse momento eu quero que vocês criem uma peça de teatro, tá bom? Cria e aí depois manda para a tia, tá bom? Quem conseguir, muito bem. Quem não conseguir mandar o arquivo também tá tudo bem. Aí a gente faz a live e você aborda a sua história na live, ok? Então tá bom, um beijo, eu espero que vocês se divirtam bastante, tá certo? Faça aí a pecinha de vocês, qualquer dúvida a tia tá online para poder ajudar, tá bom? Um beijinho, tchau!